pessoal, Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, há mais de 20 anos, formando executivos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Bruno Della Libera, ele que fez mestrado, fez doutorado na escola, segue pesquisando com professores da escola. Muito obrigado por fazer na sua agenda um tempinho para estar aqui com a gente, Bruno. É um prazer estar aqui, fico muito feliz de poder falar com um colega meu, Rafael, e poder, de repente, inspirar alguns alunos aí que têm a intenção de fazer mestrado na Fundação. A Fundação realmente ajuda e transforma a sua carreira. É um prazer, obrigado pelo convite. Muito bom, Bruno. A gente tem o costume aqui de começar pelo trabalho, né? No caso, você fez doutorado, então a sua tese de doutorado foi sobre educação e desenvolvimento econômico. Exatamente. Se você puder falar um pouquinho dos resultados, e a gente vai tangenciando aí, fazendo as analogias Sim. com as possíveis aplicações para os problemas atuais, que eu acho que pode ser de interesse aí do público. Sim. Antes de vir aqui, eu fiquei até tentando lembrar, né, como que já fazem 12 anos aí que eu comecei a fazer o doutorado. 12 anos que você começou, você terminou em 2018, Não, né? olha só, o mestrado eu comecei em 2012. Aí eu entrei no doutorado aí em 2014. E tanto mestrado quanto doutorado, eu pesquisei sempre a relação entre educação e desenvolvimento econômico. No doutorado, a minha tese foi composta por 3 artigos. O primeiro, a ideia era o seguinte: educação e desenvolvimento econômico era debatido há décadas, certo? Então, eu não fui o primeiro a pensar sobre educação e desenvolvimento econômico. Isso já existia. Muitos economistas excelentes já trabalharam com esse tema. Então, eu comecei a tentar trazer alguma coisa inovadora para a literatura. Então, quando a gente está fazendo um artigo científico, a gente quer contribuir para a literatura, quer trazer algum avanço para a fronteira do conhecimento. E eu percebi que tinha um gap nessa parte relacionada à educação, quando a gente pensava na formação de capital humano. Então, pensa o seguinte: o que é capital humano? Tá? Capital humano, e aqui a gente pode usar a educação como proxy, capital humano ele é formado por várias etapas de formação do capital humano. E aí, para ser bem simples, a gente tem primeira infância, tem primário, tem secundário, tem terciário. E existiu uma literatura microeconômica que dizia que, olha, essas fases de educação... Então, aqui eu dei um exemplo simples, né, de 4 fases de educação. Existem muitas outras fases. Essas fases de educação são muito importantes e elas são complementares entre si quando você pensa na formação do capital humano, certo? Se eu fosse escolher uma fase para investir R$1, qual seria a fase que daria mais retorno? Essa literatura microeconômica dizia que a fase mais relevante, em termos de retorno econômico, é a primeira infância. Tá? Então, eu peguei essa literatura microeconômica e trouxe para a macroeconomia. Então, essa foi a minha contribuição, digamos, mais teórica para a literatura. Então, quando eu juntei essa formação de capital humano mais complexa, né, para se pensar desenvolvimento, eu peguei esse ferramental e falei, tá, agora eu quero construir um laboratório para estudar o quão importante é a primeira infância para desenvolvimento econômico. E para fazer isso, eu escolhi os Estados Unidos. Que eu acho bem interessante, né? Acho que o Bruno está contando aqui. Tem uma literatura que é o Heckman, né? Que se consagrou. Você pode pegar uma pessoa antes dela entrar na escola, depois no colégio ali quando é criança, depois um pouquinho mais velha, depois na universidade, né, o curso técnico, né? Isso tudo você está educando em busca do trabalhador ficar mais produtivo, contribuir mais para a sociedade, para o PIB. Então é uma literatura consagrada que tem o seguinte resultado: vale mais a pena se você tiver que escolher. É lógico que a gente acaba investindo em todas as fases da vida em educação, mas a fase mais importante é a primeira infância. Exato. Está desenvolvendo cognição. Aí você está me falando que você pegou esse resultado e a sua contribuição para a literatura, eu falei, eu vou olhar de um jeito macro. Eu vou olhar de um jeito macro. Políticas públicas, que vale. Aí você vai medir, provavelmente, essas coisas. É isso, né? E aí você falou muito bem, né? Porque a formação de capital humano, e aqui a gente está usando a educação como proxy para facilitar, mas existem outras coisas relacionadas à formação de capital humano, pode pensar em experiências, outras intervenções, vai afetar a produtividade do indivíduo quando ele for para o mercado de trabalho e vai afetar a renda dele. E quando a gente agrega isso ao nível macro, então quando você soma essa produtividade de todos os agentes da economia, você consegue construir as variáveis agregadas da economia.
PIB, né? A gente pode pensar aqui em desigualdade também, variáveis ao nível macro. E o que eu fiz foi entender o quanto que a primeira infância foi importante para explicar o aumento da produtividade do trabalhador americano nos últimos 70 anos. E por que Estados Unidos? Estados Unidos é um excelente laboratório porque eles têm muitos dados disponíveis e eles foram, podemos dizer assim, um dos primeiros países a começar a ter um olhar mais atento para a primeira infância. Então, na década de 60, eles já começaram a introduzir algumas intervenções políticas, né, que faziam intervenções na primeira infância. Inclusive, as pessoas, as crianças que sofreram essas intervenções foram acompanhadas ao longo do ciclo de vida até entrarem no mercado de trabalho. Então, tinham várias estimativas sobre o retorno da primeira infância. Então, usei os Estados Unidos como laboratório e, de fato, eu observei que a primeira infância foi relevante para explicar o aumento da produtividade do trabalhador americano, porque isso aumenta o capital humano diretamente, porque é uma fase importante da formação do capital humano, mas também aumenta o capital humano das outras fases de formação. Isso aumenta o retorno nas outras fases de educação. Só para entender como é que você fez essa econometria, né? A proxy de retorno que você pegou foi o salário das pessoas, né? Isso. Você consegue medir, assim, quando a gente utiliza modelos macroeconômicos, você tem essas estatísticas indiretas, né? Então, você quer dar matching, aqui usando um termo em inglês, mas você quer dar matching para o PEF de PIB, né, para a dinâmica de PIB. Então, PIB é uma variável agregada importante, que é observada. E se você está pensando em capital humano, quando você agrega, você vai chegar no PIB. E sim, salário também pode ser uma estatística que você consegue utilizar para você conseguir estimar de forma indireta qual que é o capital capital humano do indivíduo. Porque salário vai estar associado à produtividade dele, certo? Quanto maior a sua produtividade, maior o salário que você ganha. Mas como foi a medida que você usou? Foi PIB marginal? Foi salário? Foram várias estatísticas. A principal estava atrelada mais a PIB, e agora eu não vou me lembrar exatamente, nesse artigo foi meu primeiro artigo da tese. Mas o ponto principal você consegue medir isso, você consegue desentangle isso, para conseguir estimar corretamente o retorno desse investimento na primeira infância. E o que é interessante é que, como existe uma complementariedade entre as fases de educação, ao investir na primeira infância, o retorno marginal de se investir nas educações, na educação primária, na educação secundária, é maior. Então, a gente observou no artigo um aumento da escolaridade que veio basicamente pelo aumento do investimento na primeira infância. Então, esse foi meu primeiro artigo de tese, para tentar entender assim, quão relevante é a primeira infância para a macroeconomia. O meu segundo artigo de tese, eu ainda continuando nessa história de entender melhor a formação de capital humano, eu quis entender como estava funcionando a política pública no Brasil, política educacional. E quando eu olhei para os dados, olhei para o ensino superior e olhei para o ensino básico, o que eu observei olha, as universidades públicas, elas possuem uma qualidade relativamente alta, quando se compara com uma universidade privada em média, por exemplo. As escolas públicas têm uma qualidade inferior que as escolas privadas. Olhei para isso e falei, tá, mas se a gente pensar que a formação de capital humano é composta por diferentes fases, aqui a gente está falando de nível escolar e nível universitário, mas essas fases são complementares, esse balanço talvez não seja o balanço ideal. E a pergunta que eu fiz foi, o que aconteceria com a economia, e aí sempre pensando na macroeconomia em termos agregados, pensando em PIB, pensando em desigualdade, o que aconteceria com a macroeconomia se eu pudesse criar um laboratório, e aí aqui eu crio um modelo macroeconômico, eu crio um laboratório, onde eu posso simular diferentes políticas, eu posso simular diferentes Brasis, digamos assim. E aí eu simulo o que aconteceria com essa economia se a gente pudesse melhorar a qualidade das escolas públicas. Porém, a gente é economista e a gente sabe que os recursos são escassos. Então, eu faço esse exercício mantendo o orçamento do governo constante. Então, para manter o orçamento do governo constante, eu vou ter que tirar de algum lugar. Então, vou ter que investir mais em escola, eu vou ter que investir mais no nível escolar, mas para isso eu vou ter que reduzir um pouco o investimento no nível superior. Você fez isso olhando o Brasil? Eu fiz isso olhando o Brasil. Esse foi para o Brasil. O segundo artigo era Brasil. O segundo artigo era Brasil. E aí, o resultado não é trivial, porque você
por um lado, está reduzindo investimento numa fase de educação que também é relevante, que é o nível universitário, e, por outro lado, você está aumentando os investimentos em escolas no nível escolar. E o que eu observo é que, se você fizer essa política, a gente tem resultados surpreendentes, pelo menos para mim. A gente tem resultados em que a desigualdade é reduzida, o nível de pobreza também reduz, e a gente consegue, com essa política, aumentar marginalmente o PIB da economia. Porque lembra que capital humano vai afetar a produtividade, produtividade afeta a renda. Quando a gente agrega a renda de milhões de pessoas, a gente tem o PIB da economia. E é muito interessante. E quando você para pensar, é alguma coisa um pouco direta a se pensar. Você tem uma massa de pessoas que não tem tantas condições financeiras, né, para cursar uma escola privada, por exemplo. Essas pessoas que não têm essa condição acabam indo para a escola pública. A educação não é tão boa quanto a universidade. Esse indivíduo, muitas vezes, não vai ter oportunidade de ingressar no ensino superior, mas a quantidade de pessoas é muito grande, né? Então, essas pessoas elas vão compor toda a economia. Então, vai ter uma massa relevante de indivíduos que vai estar na economia que não teve um capital humano, que não teve um investimento em capital humano adequado em termos de produtividade. É um pouco direto assim o resultado e é um artigo que eu gosto bastante. E por fim, assim, só para completar, o meu terceiro artigo... Não, antes só para fazer um resumo, eu vou tentar resumir de um jeito mais linguagem do Largo da Carioca. Se eu cometer alguma imprecisão aqui, você me corrige, tá? O que você está falando é o seguinte: imagina que o governo tem um orçamento fixo, pode gastar um dinheiro com educação. E aí você pega o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Gastou um dinheiro. Vamos pegar aqui o exemplo do Rio de Janeiro, né? Que se quiser fazer uma universidade subsidiada, você tem a UFRJ, você tem a UERJ, você tem a UF, tem a Unirio. Então você tem um monte de opções onde você pode estudar subsidiado ou com base em política pública. E tem algumas escolas públicas também, né? Pedro II, tem algumas escolas onde o governo também bota um dinheiro para a garotada de mais baixa renda ter uma opção e uma oportunidade de estudar. Aí você fez um modelo e você consegue fazer uns contrafactuais, né? Você fala, poxa, exato, se ele investisse bem menos, tem esse monte de universidade, tivesse, sei lá, só uma universidade e tivesse mais escolas públicas, a conclusão que você está chegando é que teria sido muito bom. É isso? Teria sido um outcome muito melhor. Exatamente. A gente gasta desproporcionalmente, de uma forma inadequada. Se você olha a parte só gasto público, o quanto que você gasta em política pública para a universidade, o quanto que você gasta para a escola, a gente deveria estar gastando muito mais para a escola e menos em universidade, assumindo que você tem um orçamento e que você não pode aumentar tudo, né? Então você tem que fazer uma alocação ali. A gente está errando um pouco nessa proporção. É sim, isso? Sim, exatamente. E é importante ressaltar... Aí só para entender, a saída do teu modelo, a métrica que você usa para dizer que seria melhor é o quê? É PIB, igualdade, assim, reduzir a desigualdade entre salários? Sim. Que métricas que você usou? A gente tem várias variáveis agregadas que a gente consegue olhar e esse modelo também permite explorar várias heterogeneidades. Então, por exemplo, a gente consegue olhar para a desigualdade. Então, desigualdade, ela cai, ou seja, quão distante está o pobre do rico, fica menor. Essa distância é menor quando a gente faz essa redistribuição de recursos entre universidades e escolas. Os pobres da economia também eles vão estar numa situação melhor, porque agora eles vão ter um capital humano relativamente maior, comparativamente ao cenário base que a gente tinha. Você atinge mais gente. Você atinge mais gente, você atinge pessoas que não teriam condições de ingressar numa escola privada e não teriam condições de complementar a sua educação básica, ou seja, pessoas pobres. Né? A gente consegue observar um aumento de PIB também, então isso é uma outra métrica, e a gente consegue observar um aumento de bem-estar. Nem todo mundo ganha, então pessoas mais ricas vão ter uma queda relativa no bem-estar. Por quê? Porque agora a gente vai observar uma parcela de pessoas pobres que não conseguiam ingressar na universidade pública que vão passar a ingressar. Por que eles vão passar a ingressar? Porque eles vão ter um capital humano vindo da escola básica relativamente maior e vão conseguir passar no vestibular, certo? Nem todo mundo fica feliz com a política,
Mas você ajuda a mais baixa renda, né? É uma política social adequada. Que foca em quem precisa. Se você pensar que a maior parcela da população não acaba chegando ao nível universitário, essa política é uma política muito importante a ser pensada quando a gente está refletindo sobre produtividade agregada. Tem um resultado bem claro, né? Você tem uma verba limitada para gastar com educação, gaste mais com educação básica e menos com educação superior. Exatamente. Essa é um pouco a mensagem, mas é bom ressaltar que eu não estou falando que a educação superior não é importante, é super importante. Aqui a gente está fazendo uma discussão de realocar recursos, né? Então, se eu tivesse R$1 adicional, onde eu deveria colocar? E ninguém está falando que é para zerar, né, o gasto com a educação superior. De forma alguma. Você está falando, olhando para o passado, a proporção gasta em escola superior e escola básica está exagerado na escola superior. Deveria ter uma realocação para a escola básica. Exatamente. Muito bom. E o terceiro? O terceiro artigo, também seguindo nessa linha, eu quis entender melhor qual o papel do professor, né, para a formação do capital humano e para o desenvolvimento econômico. Então, quando você pensa que educação é importante, né, então educação afeta a produtividade. Ótimo. Quem produz esse serviço? São as escolas e o principal trabalhador dessa escola são os professores. Então, entender como o talento está sendo alocado nessa profissão professor, é super relevante. Porque se a gente tiver professores mais qualificados, isso vai ter um efeito relevante no capital humano, vai ter um efeito na produtividade dos indivíduos, de novo, vai afetar o desenvolvimento econômico. Então, esse terceiro artigo é para trazer também uma literatura microeconômica que tentava avaliar o quão importante é a qualidade do professor para a formação do capital humano, para uma literatura macroeconômica onde eu mensuro quais são os efeitos ao nível agregado. E aí os resultados são que, claro, essa profissão é super importante e é uma das profissões mais importantes da economia e a gente deveria investir na capacitação e na atração de talentos para essa profissão. Se você for pensar em termos de bens intermediários no processo produtivo, um dos principais bens intermediários é o capital humano. Então, a formação desse capital humano é super relevante. E quem está formando esse capital humano tem que estar bem preparado, tem que ser, enfim, pessoas talentosas que vão ajudar no desenvolvimento econômico. Resumindo aí a tua tese de doutorado, então, se você pensar o sucesso, com a medida de sucesso, crescimento do PIB e redução de desigualdade, a gente tem ferramentas para atingir maior crescimento do PIB e menor desigualdade. Essas ferramentas são investir em educação, dar preferência para investir em educação de primeira infância e de educação básica, né? E menos em ensino superior, ajustar um pouco essa proporção de gasto que no Brasil é exagerado na educação superior, dado que tem um orçamento limitado, deveria gastar mais com educação básica, e o professor é central, investir no professor é super importante para atingir esse sucesso. Isso aí foi a tua tese de doutorado. Exato. Muito resumida, muito modelo, essas muita são equação, as mensagens. mas a mensagem macroeconômica é essa. Fica para o leitor, assim, os detalhes, às vezes uma coisa ou outra aqui eu não lembro dos detalhes, porque são muitos artigos, mas essas são... Fica tranquilo que você já defendeu a tua tese, é só para passar para o grande público, assim, quais são as principais mensagens. Muito bom, Bruno. Acho que é intuitivo, né? A gente sabe que a educação é muito importante. Essa coisa de investir na educação de primeira infância parece algo... Acho que alguns políticos têm essa intuição também, né? Tem muito político que defende isso. Programas de educação básica, né? De educação integral, botar a criança na escola. Às vezes, quando a família é de muito baixa renda, o pai e a mãe têm que estar trabalhando o dia inteiro e fica aquela criança ali desprovida. Parece muito intuitivo, que é muito bem gasto esse investimento em ter uma escola integral nas comunidades carentes para que a criança possa ser atendida na primeira fase de vida, né? Exatamente. Tanto na parte de cognição, alimentação e ter estímulo para ser bem formada, né? Que aí, saindo de um ponto de partida um pouco melhor, ela pode depois correr atrás para competir de uma forma mais justa. Então, é intuitivo que reduz a desigualdade. Sim. Se você for pensar em desigualdades de oportunidade, né? Pensa uma família rica, uma família pobre. A gente observa que
já existe uma desigualdade gritante logo nos primeiros anos de vida. Tem até um estudo agora que eu não vou me lembrar, que se você pegar uma criança média de uma família pobre, uma criança com 2 anos, 2 a 3 anos, e comparar com uma criança de uma família rica, ali de 2, 3 anos, você já observa que a quantidade de palavras que a criança de uma família rica ouviu já é assustadoramente maior do que a quantidade de palavras que a criança de uma família pobre pôde ouvir. Então, quando a gente fala de investimento, a ideia de investimento aqui é de forma ampla, né? Então, é investimento de tempo, como você falou, se você tem que trabalhar full time, isso vai prejudicar também a formação de capital humano nessa etapa do desenvolvimento cognitivo. Então, são várias dimensões que são importantes quando a gente fala de formação de capital humano. Mais recentemente, você tem alguns trabalhos também na área de previdência, né? Sim, agora foi um artigo que inclusive a gente publicou recentemente, International Economic Review, e o que a gente faz é tentar entender como o déficit da Previdência pode ser reduzido. E aí aqui é importante pensar nisso, porque hoje, e aqui eu tô falando pré-2013, né, que é o benchmark que eu uso para o meu artigo. Pré-2013, no ano de 2013, o déficit da Previdência era 2% do PIB. Foi no ano da reforma, né? Foi no ano da reforma onde teve uma equalização do teto de benefícios entre trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado. E 2% do PIB já é um número alto. A gente está falando só da Previdência, não está falando de nenhuma outra dimensão do governo. Então, só para a Previdência já é um déficit de 2% do PIB. O que é déficit aqui? É a comparação entre o quanto se gasta com benefício com o quanto se arrecada. E o quanto se gasta é muito maior do que o quanto se arrecada, por isso o déficit. Excelente. Só para dar também deixar didático aqui para todo mundo, previdência, né? Como é que funciona a previdência? Quem está trabalhando contribui com um pedaço do salário, quem já está numa idade já mais velha, se aposentou, só recebe sem contribuir. Então, essa arrecadação contra o quanto está recebendo faz a diferença, você vê se está deficitário ou se está superavitário. Você está falando que em 2013, quando você fez esse estudo, o déficit da Previdência no Brasil era em torno de 2% do PIB. Ou seja, arrecadam um caminhão de dinheiro, pagam um outro caminhão de dinheiro, o caminhão que está pagando é maior que o caminhão que está arrecadando. Essa diferença é de 2%, era de 2% do PIB em 2013. Hoje está na casa de 3,5%, mais ou menos, 3,5% do PIB, né? Então já aumentou bem. Sim. Então, voltando aí no teu estudo, você verificou 2% do PIB e você chegou a dar uma olhada o quanto que desse déficit vinha da previdência privada e da previdência pública? A palavra previdência privada pode soar estranha, porque não é previdência privada, é previdência dos trabalhadores do setor privado. Certo. Ainda é gerida pelo... Perfeito. É um INSS... por um ente público. Um é INSS, é isso? Um é INSS... exato. A galera que tem CLT e o outro associado aos trabalhadores do setor que tem o RJU, Regime Jurídico Único, que é juiz, Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal, Legislativo, que é e aí o ponto... O regime jurídico único, né? Que era, não sei se isso mudou, né? O ponto aqui é que quando você quebra, né, esse déficit entre esses trabalhadores que estão vindo do setor privado e os que estão vindo do setor público, a proporção é mais ou menos de 1 para 1. Desses 2%, 1% vem desses trabalhadores que estão vindo do setor público, outro por cento vem dos trabalhadores que estão vindo do setor público. Quando você compara a quantidade de trabalhadores do setor público com a quantidade de trabalhadores do setor privado, no setor privado tem muito mais gente. Então, o déficit por trabalhador, né, digamos assim, é muito maior no setor público. Vindo do setor público. Tá? E por que isso é relevante? Entender, estudar e pensar reformas. Isso é relevante porque a economia está envelhecendo. E em 2060, a gente vai ter uma massa de aposentados muito alta. Vai ter muito mais gente aposentada em 2060, comparativamente com o que a gente tem hoje, porque a população vai estar mais velha. E se vai ter mais gente aposentada em 2060, isso quer dizer que vamos ter que pagar mais benefícios previdenciários. A expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais. Exatamente. Então a conta de pagamento de aposentadoria, seja para o setor privado,
seja o trabalhador do setor público, ela está aumentando, esse bolo está aumentando. Sim. Então, a sua projeção é que esse déficit, que era de 2% em 2013, que é de 3,5% hoje, se nada for feito, ele tende a ser maior ainda no futuro. Exatamente. Vai ter muito mais pessoas aposentadas do que a gente tem hoje, poucas pessoas no mercado de trabalho contribuindo para o sistema e, de acordo com as nossas estimativas no artigo, a gente observa que o déficit deveria sair de 2% do PIB, ali pré-2013, para 16% do PIB em 2060. Então é um aumento muito relevante, está falando de 16% do PIB. Isso sem pensar nas reformas que foram feitas, tá? Então sem pensar na reforma onde teve essa equalização entre tetos de benefício, para trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado, e a reforma de aumento da idade mínima, que foi aprovada lá em 2019. Né? Quando a gente coloca essas reformas na conta e simula um modelo com essas reformas, o que a gente observa é que esse 16% de déficit lá em 2060 cairia para 10%. É uma queda relevante, 6 pontos percentuais, então isso mostra a importância dessas reformas, mas ainda o nível é um nível muito alto, 10% do PIB de déficit. E o artigo ele chama a atenção para isso, para que a gente já comece a se preparar, né, em termos de novas reformas, porque elas serão necessárias. Eu acho que isso está muito claro. As reformas que foram feitas até então foram cruciais, mas não são suficientes. Quem tem que cobrir esse déficit é o governo, né? O governo tem que cobrir isso de alguma forma. Então, como que ele cobre isso? Taxando mais o restante da população. Então, a população... Só para pensar os números aqui, que hoje 3,5 é um número grande, não chega a machucar tanto, é um número que dá para acomodar, mas a trajetória é que é preocupante. Se nada é feito, vai chegar lá em 10% do PIB, aí já começa a ser um número que você tem que resolver 10% do PIB, começa a ficar complicado, né? Com um fiscal frágil de Brasil, né? Não é uma trajetória linear, né? Eu acho que isso que chama a atenção. Uma trajetória que vai aumentando e vai aumentando cada vez mais, porque a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais e a nossa economia está envelhecendo. Essa é a principal mensagem do artigo. Né? E aí, se a gente fosse pensar em políticas para zerar esse déficit, e claro, são políticas mais fortes, assim, mas são... Eu posso pensar isso como um problema fiscal, né? É um problema fiscal onde você arrecada menos do que você gasta. Então, você deve ter dois tipos de remédio para isso. Você passa a arrecadar mais ou você gasta menos para diminuir esse déficit, né? São dois tipos de ferramentas que você tem, ou vamos chamar assim, dois tipos de remédio amargo. Você olha para a comparação desses dois remédios no seu artigo? Sim. Uma coisa que está muito relacionada com esses dois remédios que você apontou é também aumentar a idade mínima, certo? A gente tem uma reforma hoje onde a idade mínima de aposentadoria está em 65 anos para homens, e isso tem um efeito relevante sobre o déficit. Dos dois lados, né? Se você aumenta a idade mínima... Você faz com que o trabalhador permaneça mais tempo no mercado de trabalho. Aumenta a arrecadação. Contribuindo mais, então aumenta a arrecadação. E esse trabalhador que poderia estar aposentado, recebendo benefício, e assim tendo um maior gasto do lado do governo, então, diminui o gasto também. Ele não estará aposentado nesse cenário. Então, diminui o gasto. Logo, o que a gente analisa, adicionalmente no artigo, é, ok, qual deveria ser a idade mínima, então, para ter uma alternativa, né? Uma alternativa é você esticar a idade mínima. Tem outras alternativas? Tem outras alternativas, sim. Uma alternativa é você começar a exigir uma maior contribuição do sistema previdenciário. Taxar então, mais... Você tem uma contribuição lá por INSS. Existe um percentual. Esse percentual pode ser aumentado. Certo. As pessoas não gostam disso. E quando você não vão gostar de nada, de nenhum remédio desse, ninguém vai gostar, né? Mas pensando assim matematicamente, né, como tem um orçamento limitado, a conta não está fechando, pensar que tem que colocar um remédio amargo ali para o paciente. Um é aumentar a idade mínima. O outro é taxar mais, aumentar o percentual de contribuição. Possibilidades, né? São possibilidades, né? Uma aumentar a idade mínima. No artigo, a gente encontra que, para zerar o déficit... Tem mais alguma, não? Né? Vou chegar lá. Para zerar o déficit da Previdência, a idade mínima deveria ser aumentada para 72 anos. Sem pensar em aumentar contribuição para o INSS, sem pensar em reduzir os benefícios. Só pensando em idade mínima.
E você olha isso do jeito agregado, qual que custa mais e qual que custa menos. Né? Porque para o cara de 64 anos, eu sei que ele vai preferir, né? Mas você tá olhando sempre macro, né? Não, sim, sempre um olhar macroeconômico. Né? Exato. Isso aqui eu estou falando de déficit do PIB. Tá. Não estou falando que isso é uma política ótima, que deveria... Se botar em 72 anos, resolve o problema. Zero o déficit, é isso? Zero déficit. É claro que várias pessoas vão ter uma grande perda de bem-estar, principalmente as pessoas mais velhas, que estão próximas à aposentadoria. Porém, indivíduos jovens, eles têm um ganho de bem-estar com essa política. Por quê? Se, por um lado, você está reduzindo o déficit fiscal, né, através dessa parte da Previdência, o governo tem que taxar menos o restante da economia para fechar esse déficit. Perfeito. Como ele tem que taxar menos, quem está no início do ciclo de vida vai ser beneficiado por essa menor taxação. Vai ser menos taxado por mais tempo. Existem esses efeitos de equilíbrio geral que a gente fala, que beneficiam jovens, mas afetam negativamente pessoas mais velhas. Certo. E como você falou, sim, a gente pode ainda explorar aumento da contribuição e também redução dos benefícios. Todas as medidas aqui não são politicamente fáceis de serem implementadas. Todas têm um custo político muito grande, né? Super grande. Do lado da contribuição, acho que tem um ponto interessante do artigo, que é o seguinte. O nosso artigo, a gente considera setor informal nesse nosso laboratório, nesse nosso ambiente. E setor informal é muito importante para ser considerado quando se analisa a dinâmica da Previdência. Por quê? Porque no setor informal, o indivíduo ele não contribui com a Previdência, porque ele está informal, mas quando ele se aposentar lá na frente, ele vai ter algum benefício. Logo, uma informalidade muito grande não é interessante quando a gente pensa para a sustentabilidade da Previdência. Nessa política onde você aumenta a contribuição... setor informal, só uma contribuição aqui. O setor informal, a gente pode pensar o cara que está informal versus o cara que está formal, mas a gente pode pensar a mesma pessoa, a mesma empresa que joga nos dois, né? É aquela, que com nota, sem nota, né? Isso começa a ficar carga tributária. Pode ser uma forma que misto. As empresas tentam burlar, às vezes, prestar... Nem sempre é binário, né? Nota. Nem sempre é binário. Né? Pode ter algo misto, mas, de qualquer forma, o ponto principal aqui do artigo é, se eu tentar resolver o déficit da Previdência aumentando a contribuição, o que vai acontecer é a informalidade vai aumentar. Né? Inclusive, essa parte mista vai aumentar. Então, a parcela com que a pessoa estava ali associada ao setor formal vai diminuir, a parte informal vai aumentar, e a gente vai ter um efeito perverso, que é o total da arrecadação vai diminuir. Pode diminuir. Né? Tá. O que eu observo é, conforme eu vou aumentando essa maior contribuição... Só botar um grão de sal aí na tua hipótese. Isso é verdade, né, se a gente olhar para trás, mas se a gente pensar em digitalização da economia, esse efeito pode ser um pouco mitigado, né? Se pensar a Receita Federal cada vez mais equiparada, as transações são todas digitais, passa por Pix, passa por banco. Se você tem um aparato para controlar, a informalidade pode ser reduzida, né? Só por um efeito de maior fiscalização. Sim, se você tiver uma maior fiscalização, no mundo perfeito onde isso acontecesse, concordo com você. Mas a gente tem que lembrar que mais taxação vai afetar a dinâmica das empresas, as empresas não vão poder produzir tanto quanto elas poderiam e não vão contratar tantos trabalhadores quanto antes. Então, não é trivial. Assim, tem uma hipótese que as pessoas reagem a incentivo, exato. O governo cresce com taxação, algum player ali pode escapulir e ir para a informalidade. Né? Tem essa hipótese no modelo. Sim, não é trivial. Então, quando você considera essa informalidade, os indivíduos podem sair para esse setor informal e, ao aumentar essa maior contribuição para o INSS, o que acontece é você tem uma melhora no déficit, mas em algum momento, quando esse processo de migração para a informalidade é muito grande, essa queda no déficit, ela se reverte. Então, o déficit volta a aumentar simplesmente porque agora tem pouca gente contribuindo, apesar de contribuir muito em termos per capita ali, em termos da contribuição individual, a quantidade total da contribuição é menor que antes. Como uma curva de Laffer, você vai aumentando a taxação, chega em algum momento ali que não consegue mais aumentar a arrecadação, pode até reduzir a arrecadação. Exato. E sim, então assim, todos os remédios aqui são amargos, muito amargos, mas
é importante a gente já começar a discutir isso hoje, justamente para tentar pensar no melhor desenho, numa política uma política de transição para esse cenário, que não seja uma política que seja implementada instantaneamente, né, Vamos que tenha pensar muita que discussão. São 3 remédios, né? Um pega o cara que está aposentado, né? Que é você reduz o benefício do aposentado. Exato. E os outros 2 pega a galera na idade produtiva, né? Você aumenta a idade de trabalho ou aumenta a taxação de contribuição de quem está trabalhando, né? Esse de pegar o aposentado é entre aspas, né? Porque acho que nem pode, depois que o cara já tem a renda de aposentadoria no Brasil, acho que você não pode reduzir, né? Mas são os próximos, tem um benefício. Então, ajuste de benefício, aumento da idade mínima e aumento de taxação. Essas são as 3 ferramentas para equacionar o déficit. Alguma delas, ou uma combinação delas, terão que ser usadas, porque essa projeção aí de 10% do PIB é insustentável. Sim. Eu acho que o mais importante é que a discussão não cesse. Eu acho que isso é muito relevante, né? Porque a gente teve uma reforma implementada recentemente que o problema acabou. O problema continua na mesa e ele vai piorar conforme a população fique mais velha. Então, por isso, continuar a discussão, continuar o debate, continuar informando a população sobre isso é relevante e é importante. Então, acho que essas são as grandes mensagens desse artigo. Das 3, assim, é que me parece mais... Nada é fácil, né? Mas com argumento para implementar é a idade mínima, né? Porque se você tem como fator de aumento do déficit as pessoas vivendo mais, né? Sim. Faz sentido também trabalhar um pouco mais. Sim. Você tem esse número do quantos anos de expectativa de vida no modelo aí está aumentando, que está contribuindo para esse aumento, para bater lá os 10% do PIB lá na frente? Como assim? Quanto as pessoas estão vivendo quantos anos mais? No meu modelo, agora eu tenho que lembrar, mas assim, em média, a gente está, se eu não me engano, vai subir para casa de 5 a 10 anos, algo assim, em 2060. Eu preciso confirmar esse número, mas é algo em torno de 5 a 10%. Em termos de percentual de aposentados, por exemplo, quando eu simulo a minha economia, a gente sai de um percentual na casa de 13% da economia no setor aposentado, pensa que isso é um setor. Então, o número de aposentados na economia contabiliza 13% da população. Quando a gente vai para esse cenário 2060, o número de aposentados sai da casa aí dos 13%, vai para 32%. 1/3 da economia vai estar aposentado. Justamente porque o que você falou, a expectativa de vida vai estar alta. Mas agora o número aqui da expectativa de vida... Tranquilo. Não, de 5 a 10 anos, só para ter uma ideia de ordem de grandeza, é bastante, né? Então, pode ser uma base aí de justificativa. Ô, Bruno, para a gente fechar aqui, você é um aluno que teve uma trajetória, depois que saiu da escola, atípica. Você trabalhou um pouco no mercado, né? BTG, Petrobras, depois você retornou para a universidade e, assim, você é um case de sucesso no mercado acadêmico porque você conseguiu um emprego na Universidade de Barcelona, né? E a gente sabe que não é fácil, é uma competição ali. Quem não queria estar morando ali em Barcelona, né? Sendo professor de Economia Internacional, né? Da Universidade de Barcelona, tem muita gente que quer essa cadeira aí, né? E você conseguiu, num processo competitivo, ser contratado pela Universidade de Barcelona. Então, meus parabéns a você e fica, assim, um sentimento de alegria para a escola também, né? Uma prata da casa, formado na escola, na IPGE, tendo uma colocação no job market, no mercado de trabalho tão bacana como professor de economia da Universidade de Barcelona. Então, se você pudesse contar um pouquinho da tua vida e dessa tua trajetória de vai trabalhar no BTG, vai para a Universidade de Barcelona, vai para a Petrobras, como que foi essa tua trajetória no mercado de trabalho e se a escola te ajudou, se aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, se foi decisivo aí para o teu sucesso. Não, sim, com certeza. Assim, a escola, ela beneficia o estudante de várias maneiras. Eu posso elencar 2 aqui. Uma é, primeiro, existe um peer effect muito grande. Ou seja, as pessoas que estão lá na fundação, os estudantes, eles são estudantes de altíssimo nível. Então, você vai estar lá, você vai estar aprendendo com seus pares. E você vai estar gerando uma rede de network incrível. O segundo ponto é a qualidade dos professores da instituição. Então, a gente tem professores formados nas melhores universidades do mundo, né?
professores que trabalham na fronteira do conhecimento, fazendo pesquisas super relevantes, que trazem uma formação de ponta para a gente. Quando você combina esses dois fatores, assim, é uma combinação para o sucesso. E eu tive experiências incríveis, então eu pude ter contatos com pessoas excelentes profissionalmente, lá na fundação. Foi onde que eu pude ingressar na Petrobras, através do Roberto Castelo Branco, né? Foi o primeiro doutor da casa. Depois, eu trabalhei no BTG também. Foi uma experiência incrível, ficando um pouco mais perto do que acontece ali no mundo real, nas duas oportunidades, tanto na Petrobras quanto no BTG, e aplicando tudo aquilo que a gente aprendeu durante a nossa formação, e entendendo, né, como a economia real reage a tudo isso. Num determinado momento, eu falei, tá, acho que agora é o momento de eu voltar a fazer pesquisa, que é algo que eu gosto muito e que eu entendo que tem uma contribuição muito importante para a sociedade, né? E eu não poderia, quando você dá esse passo de sair da academia e ir para o setor corporativo, é difícil retornar. Você ficar longe da literatura, é mais difícil de continuar pesquisando. Eu ainda consegui fazer alguma pesquisa durante esse período, então foi por isso que eu consegui retornar. Mas cada ano que você passa, é uma distância maior que você fica do retorno. Então eu cheguei num ponto que eu falei, é esse momento, ou nunca mais eu vou poder regressar para a academia. Então isso foi em 2022, e sim, eu participei de um processo seletivo que é bastante concorrido, né? Porque em economia a gente tem o que se chama de job market, no mercado europeu e no mercado americano, na contratação de professores. Então o mundo inteiro tá concorrendo com você, professores formados ao redor do mundo. E é um processo exaustivo, né? Tem entrevistas, depois você tem que passar um dia na universidade apresentando um artigo, falando com todos os professores da casa, e no final deu certo. E foi uma escolha acertada, porque apesar de ter gostado muito do setor privado, né, ter aprendido muito, ter conhecido pessoas incríveis lá, eu gosto bastante da pesquisa, e eu vejo que eu tenho bastante vantagem comparativa, assim, trabalhando com pesquisa, pensando em políticas para reduzir desigualdade, reduzir pobreza, melhorar o desenvolvimento econômico. Então, foi uma decisão que, olhando para trás, é a melhor decisão que eu poderia ter feito. Adicionando a isso, o fato de eu estar em Barcelona, que é uma cidade maravilhosa. Bom saber que você teve sucesso aí profissional e que está feliz em Barcelona. Bruno, muito obrigado. Aí a conversa foi ótima. Foi um prazer. Você é um cara muito competente e eu faço votos aí que você continue tendo sucesso aí na sua carreira, porque o sucesso da escola é o sucesso dos nossos alunos. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Foi um prazer.